O comércio de Porto Alegre teve reabertura parcial autorizada esta semana. Só que uma parcela dos negócios segue impedida de abrir. Para se ter uma ideia, quase metade dos restaurantes de Porto Alegre pode ter que fechar. Acompanhe comigo na tela de Cidade. Apesar da flexibilização de algumas medidas de distanciamento, segmentos da sociedade ainda sofrem com as restrições. É o caso de restaurantes, shopping centers e templos religiosos. Para esse advogado, o decreto do prefeito fere a liberdade religiosa. As igrejas, elas colaboram muito com o Estado. Quando eu falo Estado, aqui eu estou querendo dizer as unidades da federação, né? Municípios, União, Estados, etc. As igrejas estão onde o município, onde o prefeito Nelson Marquesan não consegue chegar. As igrejas estão lá nas vilas, estão lá nas ruelas, estão nas localidades da cidade de Porto Alegre, onde realmente a prefeitura não consegue atender. E nós precisamos lembrar que o homem, que o ser humano, ele não é só matéria, ele também é espírito, ele precisa da transcendência, ele precisa da fé para sobreviver. O advogado cita outras capitais que liberaram o funcionamento de templos religiosos. A gente pode ver em diversas cidades grandes do Brasil, como por exemplo Belo Horizonte. Belo Horizonte, o nível do Covid é um nível médio, né? Não é um epicentro. E as igrejas estão abertas. Você vai pegar Florianópolis. Florianópolis é baixo o pico do Covid. As igrejas estão abertas. Goiânia também é baixo, Cuiabá também é baixo e as igrejas estão abertas. São Paulo, que é o epicentro da doença, as igrejas estão abertas. A nossa equipe de reportagem registrou vários restaurantes fechados na capital. Um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que ouviu 102 empresários de Porto Alegre, aponta que 44% temem ser obrigado a fechar as portas definitivamente caso não tenha autorização para reabrir em até 60 dias. Para muitos, a operação de delivery não é possível ou não cobre os custos do negócio. Fernanda é presidente da associação aqui no estado e vê com preocupação o restante do ano, já que a segunda melhor data para restaurantes é o Dia das Mães, atrás só do Dia dos Namorados. A maioria dos restaurantes são microempresários e microempresários que dependem do seu negócio, eles são como funcionários do seu próprio negócio, além daqueles que estão trabalhando com eles, né? Então a situação está extremamente preocupante, desesperadora, a gente está torcendo para que a economia retome, está torcendo para que essa liberação dê um bom resultado, a curva não suba tanto, para a gente poder voltar a operar o mais rápido possível. Aqui em Porto Alegre, restaurantes que estão dentro de shopping seguem sem liberação para operar, mesmo no sistema de teleentrega e takeaway, que é o Pague Leve. Imagina que o custo dentro de um shopping é muitas vezes maior do que uma loja de rua, né? Mas mesmo assim são microempresários que estão lá, que precisam desse faturamento e nem o delivery está funcionando. Está sendo muito complicado. A gente já está pedindo, né, mostrando que há possibilidade sim de trabalhar com delivery, cuidando de todas as normas de higiene e fluxo de motoboy, enfim, o trabalho com o próprio motoboy, para tentar voltar à operação de shopping, porque a situação é caótica mesmo. Bota o nosso WhatsApp na tela, porque eu quero pedir a opinião do senhor e da senhora aí de casa sobre esse assunto. No 98912-9698, enquanto eu comento, você pode colocar sua mensagem que eu vou ler ainda hoje aqui no ar, tá? Eu quero lembrar que essa é uma medida exclusiva do Nelson Marquesan Júnior, que não autoriza a reabertura de restaurantes, bares, templos e shoppings, nem com 25% da capacidade, nem com um distanciamento de 2 metros entre as pessoas, nem seguindo todas as orientações da área da saúde. Mas veja bem o que a gente acabou de assistir na reportagem. De 102 empresários, como disse o Raia Quinelato, 102 empresários da capital gaúcha, quase metade, 44%, pode ter que fechar os restaurantes de vez. Em outras reportagens recentes, nós vimos que 70% dos bares e restaurantes da capital já tiveram que demitir funcionários. São pais de família que estão sem ter onde trabalhar, que estão sem renda. E a situação, gente, só piora. Sabe-se lá quanto tempo vai durar tudo isso, toda essa pandemia? Na próxima quarta-feira, já fecham 2 meses do primeiro decreto do governo federal.
eventualmente, a vida vai ter que voltar ao normal, nem que o nosso novo normal seja usar máscara, manter distância. Só que, prefeito, já que liberou parte do comércio, tem que liberar o resto também, dentro das normas sanitárias necessárias. 25% da capacidade, distanciamento, máscaras, todo mundo vai obedecer. Você tem algum pitaco para dar nessa situação toda? Manda pra gente o seu palpite, a sua opinião. 51-989-12-9698. Eu vou ler ainda hoje aqui no Cidade, tá certo? Falando